Fala pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Prova está chegando do Banco do Brasil. Vamos a mais uma questão. Lembrando sempre que quem quiser adquirir o nosso combo de língua portuguesa, basta acessar o site andrezano.com.br. Lá vocês encontram, pessoal, o nosso combo bem bacana. Vem comigo, observa só. Vem comigo, pessoal. Está assim. Deixa eu ficar ali pequeno. Deu. Seis Gran Rio. De acordo com a norma padrão, a frase que contém desvio em termos de regência é: assistiram ao jogo milhares de pessoas, então ali pessoal, o verbo assistir, né? Depois, o funcionário visou o passaporte do professor, então tá ali pessoal, o verbo visar, Depois, a aeronave procedeu à chamada dos passageiros, a aeromoça, procedeu à chamada dos passageiros, proceder. O patrão deixou de pagar o empregado na sexta-feira. O estudante de direito aspirava à carreira diplomática. Então, onde que há erro? Eu vou começar a nossa análise com o verbo assistir, pessoal. Então, o primeiro verbo a ser analisado é o assistir. Como que funciona, professor, a regência do verbo assistir? Como é que funciona? Pessoal, assim, ó, é verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de ver ou ainda presenciar. Então, como ver ou presenciar, ele solicita a preposição a, assistir a. É verbo transitivo direto, ou seja, sem preposição, no sentido de ajudar. Então, como ajudar para esta banca, há bancas que isso aí não é bem assim, tá? Mas para Seis Gran Rio, como ajudar é verbo transitivo direto. Como ver ou presenciar, pede a preposição a, como ajudar não pede. Vamos voltar à letra A. Assistiram ao jogo. Pessoal, aqui está no sentido de ver ou presenciar. Correto. Se fosse como ajudar, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Maria assistiu o amigo que estava caído. Então, Maria assistiu o amigo que estava caído. Esse assistir aqui, ó, é verbo transitivo direto, sem preposição, por isso que o amigo não ao amigo, porque está no sentido pessoal de ajudar. Ajudar. Maria ajudou o amigo. Tá bom? Agora, quando for ver ou presenciar, pede a preposição. Assistiram ao jogo. Só um detalhezinho. Aqui, pessoal, se fosse assim, ó, se no lugar do jogo fosse partida, assistiram espaço, deixa eu apagar ali para não atrapalhar, ó, assistiram espaço partida. O que iria acontecer? Aconteceria o seguinte: o verbo assistir solicita a preposição a, pois está no sentido de ver ou presenciar, e partida solicita o artigo a. A mais a, crase a. Ok? Só aproveitando o máximo da questão, porque o nosso objetivo aqui é muito mais do que a questão, né? É trazer conhecimento para vocês. Então eu vou explorando o máximo em relação à questão. Tá bom? Muito bem, muito bem. Deixa eu só colocar lá, verbo transitivo direto, como ajudar. Depois, o funcionário visou o passaporte do professor. Pessoal, como que funciona a regência do verbo visar? Assim, ó. É verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar. Como almejar pede a preposição a. É verbo transitivo direto sem preposição no sentido de ver, no sentido de dar o visto. Deixa eu trocar aqui, ó. No sentido de dar o visto ou no sentido de mirar, pessoal, mirar. Então, voltando à questão, observa só, vamos voltar ali à questão. Na questão, o funcionário visou o passaporte.
ele deu o visto. Se ele deu o visto, pessoal, está correta a forma. Aqui ele é verbo transitivo direto, ok? Verbo transitivo direto. Agora, se fosse assim, ó, por exemplo, João visa espaço cargo. Aqui está como almejar, então a forma correta seria João visa ao cargo. Tudo bem? Está certa a letra B, assim como estava certa a letra A com a preposição a, ver ou presenciar. Correta a letra B, dar o visto. E mirar também é verbo transitivo direto, tá? João visou o alvo, mirou no alvo, visou o alvo. Depois, a aeromoça procedeu à chamada dos passageiros. Esse é estranho, pessoal, esse é estranho. Olha só, o verbo proceder, é verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de realizar. Então, pessoal, como realizar, ele pede a preposição a. Estranho, mas é assim mesmo. Por exemplo, os alunos procederam, espaço, exercício de regência. Olha que interessante aqui, ó. Estranho, né? Os alunos procederam ao exercício de regência. O que significa? Que os alunos realizaram. Então vamos voltar ali, pessoal, à questão. A aeromoça procedeu à chamada. Está como realizar, não está? Ou seja, o verbo proceder aqui é verbo transitivo indireto e solicita a preposição a. Chamada é um substantivo feminino que solicita o artigo a. A mais a, crase a. Correta também a letra C. Então, por enquanto, não encontramos erros. Dinamarca. O patrão deixou de pagar o empregado na sexta-feira. Ó, cuidado aqui, pessoal, cuidado. Vamos colocar aqui, ó. Dois verbos importantes para Sesgran-Hill. Pagar e perdoar. Presta atenção agora. Serão verbos transitivos indiretos com a preposição a quando fizerem referência a pessoas. Então, sempre que a referência for pessoas, eles pedem o a, pessoal. Sempre, sempre, sempre. João pagou espaço vendedor. João pagou espaço vendedor. Depois, Maria perdoou espaço irmão. Observa só. Ali, ó, João pagou o vendedor. Vendedor é pessoa, então pagar é verbo transitivo indireto e pede a preposição a. João pagou ao vendedor. Maria perdoou irmão. Irmão é pessoa, então perdoar é verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Perdoou ao irmão. Eu sei que a questão pediu apenas o pagar, mas já estamos aproveitando para mais conhecimentos, tá? Então ali, pessoal, pagou ao vendedor, perdoou ao irmão. Agora detalhe. São verbos transitivos diretos sempre que a referência for coisas. Por exemplo, João pagou o cartão. O cartão, pessoal. Por que o cartão? Porque ali, ó, cartão é coisa. Se é coisa, pagar é verbo transitivo direto, não pede preposição. Pagou o cartão. Ou ainda, Maria perdoou o erro. Observa, pessoal, verbo transitivo direto. Por quê? É coisa. Entenderam a regência de pagar e perdoar?
Então tá ali, ó, referindo-se a pessoas, vocês vão colocar a preposição a. Referindo-se a coisas, não há preposição, são verbos transitivos diretos. Voltando à questão, pessoal, olha o que nós temos lá, ó. O patrão deixou de pagar espaço o empregado. Ali, pessoa é verbo transitivo indireto que pede a preposição a. Então, certo seria ao empregado. Como a questão estava solicitando para nós desvio, pessoal, desvio, pode marcar, é Dinamarca o teu gabarito. Tá bem? Dinamarca é o teu gabarito. Professor, e aí, Equador? O estudante de Direito aspirava à carreira diplomática. Ó, já vou aproveitar e colocar aqui mesmo, ó. Qual é a regência correta do verbo aspirar? Pessoal, assim, ó. É verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar, tá? Como almejar, ele é verbo transitivo indireto e pede a preposição a, como almejar. É verbo transitivo direto sem preposição no sentido de cheirar, no sentido de inalar, no sentido de respirar. Aí, galera, ele não pede preposição. Se vocês verificarem, o estudante de Direito aspirava à carreira diplomática. Esse aspirar aqui é verbo transitivo indireto com a preposição a, porque está como almejar. Carreira pede o artigo a mais a, crase a. Portanto, pessoal, correta também. Lembra que nós temos aí no nosso canal a aula 1 do Banco do Brasil, ou a aula número 2 do Banco do Brasil, não lembro agora, é uma aula de crase, tá? Vocês podem analisar aí, está na playlist Banco do Brasil, aula 1 ou aula 2. É uma aula, pessoal, de crase para reforçar aí quem tem alguma dificuldade em relação à crase. Certo? Perfeito, pessoal. Finalizamos esta aula para o Banco do Brasil. Na próxima aula, muito conteúdo, assim como esta. Até a próxima!